Nós vamos ver agora como ele vai ver que até ele tá vendo, eu vou ver como é a série, vou dar minha opinião dessa série que tá sendo formada. É que que o Gojo, em vez do Ricardo, é o pai da Ruby e do Aqua. Agora, ficou e agora bora ver. Fala rapaziada, como você? Então eu tô bem, graças a Deus. Inscrever e compartilhe o canal com seus amigos que gostam de teoria e passa nos canais da Aliança Universo e vai ter nas descrições. A teoria é em Jujutsu Kaisen X Ozikuno como Satoru Gojo. Observação: eu não sei aonde se passa o anime de Ozikuno, então na minha teoria vai ser passar em Tóquio. Eu só sei onde a Yozino tem os seus filhos. Fim de observação. Em Tóquio se poderia ver um jovem de cabelo brancos com uma blusa da Nike, uma calça jeans e um sapato da Nike e óculos pretos metálico. Ele estava indo para um show de uma cantora, o nome dela era Yuzino, que os seus colegas tinham falado que ela cantava muito bem. Ele ficou muito curioso, então no fim de semana ele comprou um ingresso e foi. No show ele tinha chegado, mas ainda era muito cedo, então ainda as pessoas estavam chegando. Logo as pessoas começaram a chegar, mas o Satoru estava precisando ir no banheiro, então ele logo foi para o banheiro, mas quando ele estava voltando ele tinha se perdido. Então, sem saber para onde ir, ele ficou andando sem ele, sorrindo para ela, e ela coraria mais ainda. A Yozino, me perdoe, eu não me apresentei, eu sou a Yozino, e um prazer ter conhecer Satoru, como diria ela se apresentando. Será que esse sorriso é verdadeiro e não é falso igual ao meu, se perguntaria ela. Satoru Gojo, também um prazer ter conhecer a Yozino, diria ele sorrindo mais uma vez. E você gostaria de sair algum dia desses, perguntaria ele para ela. A Yozino: sim, gostaria de sair com você. Poderia ser amanhã, diria ela para ele. Satoru Gojo: sim, pode ser. Você poderia dar o seu número, diria ele para ela. A Yozino: sim, tô o meu celular, diria ela entregando seu celular para o Satoru. Eu vou te mandar um oi, falar ela. Mandado chegou aí, perguntaria ela para ele. Satoru Gojo: sim. Então até amanhã às 6 horas da noite nos se encontrar, eu mando mensagem de aonde nos se encontra, diria ele para ela. A Yozino: sim, até amanhã, diria ela correndo para o palco. Depois o Satoru ele ia para o show e depois de acabar ele foi para a escola Jujutsu. Ele estava abrindo a porta do seu quarto, foi quando a porta ao lado abriu e se viu seu amigo Geto sair do quarto. Geto: como foi? Pergunta Geto para o Satoru. Satoru: vamos entrar primeiro, falaria ele abrindo o caminho para o Geto entrar no seu quarto. Sem presa o Geto entrar. Logo em seguida o Satoru também entrar no seu quarto. E ele fechar a porta. Quando ele virar ele olhar o seu amigo, ele já estava sentado na cadeira do lado da sua cama. Em seguida ele anda até a cama. Geto: agora falar como foi e o que você achou, perguntaria Geto para o Gojo. Satoru: eu achei da hora. E você não sabe de que eu peguei o número, diria o Gojo para o Geto. O Geto pesava que ela só mais uma menina. Logo o Satoru pegaria o seu celular do seu bolso e montaria para o Geto o contato a Yozino que ela tinha dado a ele. Geto: como você conseguiu, perguntaria ele para o Satoru. E com isso Satoru Gojo conta tudo para o Geto. Geto: que você vai um encontro com a Yozino, diria ele sem acreditar. Satoru: sim, é melhor você indo para o seu quarto que eu já tô com sono, diria o Satoru querendo dormir. No dia seguinte, o dia inteiro aí estava de bom humor, para a confusão de Shigo e Miyako. Ela tinha o dia de folga para hoje e o dia todo estava folheando sua coleção de panos. Normalmente, ela só faria isso se tivesse um treino ou um evento chegando. Mas ela não tinha nenhuma hoje. Aí, por que você está passando por suas roupas? Miyako a questionou por curiosidade enquanto Ai sorria com os olhos brilhando como uma estrela. Bem, eu consegui um encontro com um garoto hoje, então tenho que ficar bem. Ai respondeu ao que Miyako assentiu. Ok, eu acho que... Espere um minuto, você não pode fazer isso. Miyako gritou em pânico. O que Ai estava pensando? O que está acontecendo? Ishigo reagiu, perguntando-se do que se tratava a comoção.
Miyako virou-se para ele e fez um brilho. Você sabia disso? Ela o questionou, fazendo com que ele levantasse as mãos em defesa. Oi, oi, sabe de quê? Ele rebateu. Do que ela estava falando? Miyako apontou para aí, que só lhe deu um bico. Ela vai a um encontro com um garoto hoje. Miyako disse, fazendo Ichigo cair de queixo caído. O que ela estava pensando? Aí. Você sabe que não pode fazer isso. E se alguém visse vocês dois? E você sabe que ídolos não podem ter relacionamentos românticos. Ichigo tentou raciocinar, mas aí era teimoso como sempre. Posso e vou. Serei o mais discreto possível. Aí rebateu enquanto Ichigo suspeitou uma sobrancelha com isso. Você nunca foi a um parque de diversões antes? Gojo a questionou, fazendo com que ela balançasse a cabeça enquanto ela olhava para baixo tristemente. Minha mãe nunca me levou para um quando eu era criança e eu estava muito ocupado com o trabalho do idol para qualquer momento de lazer. Ela respondeu enquanto Gojo olhava para ela antes que ele segurasse sua mão. Então hoje vai ser o seu dia para ir para o parque, diria ele sorrindo para ela e Yoshino Kora com essa ação do Gojo. Logo os dois voltaram caminho. A primeira coisa que eles fizeram foi ir ao restaurante para o qual Gojo havia conseguido reservas. Era um lugar agradável e sofisticado que servia a todos os tipos de comida exótica. Eu não sabia que você tinha uma reserva para este lugar. Ouvi dizer que é muito difícil e caro conseguir reservas para este lugar. Exclamou aí. E ele tinha conseguido para o dia seguinte. Gojo riu enquanto babava os cabelos. E que o dono já me conhecia. E eu e meus amigos algumas vezes nos vêm aqui, diria o Gojo, que deixaria aí surpresa. E então vamos entrar ou vamos ficar aqui, perguntaria o Gojo para ela. Vamos entrar, diria ela para ele. Os dois logo entram. Assim a noite continua. Agora se poderia ver o Gojo vendo fogos de artifícios. Ele olhar uma para outro, logo os lábios dos dois chegar perto de um do outro. Eles dois se beijam, mas depois de alguns segundos os dois se separam. Mas ele continuam, se olha mais uma vez. Os lábios dos dois vão até um ao outro e eles começam a se beijar novamente. Mas esse beijo foi mais selvagem. Era um beijo de língua. Logo os dois se separam novamente. O que você acha de nós ir para um motel que tem aqui perto? Perguntaria ele para ela, que sem pensar aceitaria. Logo os dois foram até o motel e o Gojo faz uma entrada para um quarto. Logo os dois vão para o quarto. Quando os dois entram eles voltam a beijar. O resto com a imaginação de vocês. Dia seguinte no quarto do motel se poderia ver a Yoshino toda melada de uma coisa branca e Gojo do seu lado. Logo o Gojo acorda e vê o seu trabalho que ele tinha feito a noite toda. Logo ele vê a Yoshino abridor o seu olho e ela olha também para ele um pouco avermelha. Logo é ele metido para ela porque com que ele trabalhava era muito perigoso. Demia Jujutsu e depois de uma semana a Yoshino sairia com o cara do anime. Continua. Me perdoe. Eu pintarei toda a terra com a escuridão. Imagina o castelo, retornando terra destruída. Humanos que desobedecem suas vidas. Não se escutam, eles humanos são sangue admirável. Eu falei, eu não quero saque medo de estrela. O meu fogo, elas não passam de ruína. Pesadelo de zero, como essa terra. Não existe morte, claro, eu fim tão cruel. É com sua desesperada, quando sua guerra santa. E com esse castelo eu vou ascender aos céus. Eu em Jujutsu Kaisen X Ozikuno como Satoru Gojo. Capítulo 2. Se fazia 4 anos que o Satoru ficou com a Yoshino. Nesses 4 anos tinha de passado muita coisa. Depois de uma missão fracassada, o seu amigo Geto foi para um outro lado. Agora ele queria matar, que não era feiticeiro. Ele também tinha adotado o filho de Toji Fuziguro, o pequeno Megumi. Ele tinha 6 anos de idade. Observação. Rapaziada, como uma fanfic vai ter algumas coisas diferentes do anime. Fim de observação.
Com a Yosino querendo esquecer o Satoru Gojo, ela tinha saído em outro encontro com outro cara, ela também tinha dormido com ele. Mas depois de algumas semanas ela começou a sentir enjoo. Logo Ishigo percebeu e logo levou ela para um hospital. Logo ele descobriu que a Yosino estava grávida aos seus 16 anos. Ela era uma ídola, ela não podia estar grávida. No começo a Yosino pensava que os seus filhos eram filhos do segundo cara que ela tinha ficado, mas quando as crianças nascem, elas não tinham cabelos, mas os meses se passam e os cabelos começam a crescer. Logo ela percebeu que os cabelos dos seus filhos eram branco igual ao do Satoru e não loiro, mas ela não querendo acreditar, ela foi correndo para o mercado comprar pintar de cabelo para ela pintar os cabelos deles de loiro. Ela não queria saber do Satoru, ela queria que o Ishigo e a sua esposa pensassem que o pai era o segundo cara ela tinha ficado e logo os dois acreditaram nela. No primeiro encontro ela tinha falado que o Satoru tinha cabelos brancos, mas como eles não sabiam que a Yosino tinha pintado os cabelos das crianças, também tinha ligado para o segundo cara falando que ela tinha tido 2 filhos com ele, mas ele não tinha intenção de conhecer essa criança. No momento presente o Satoru estava andando pelo centro de Tóquio com o pequeno Megumi. Eles estavam com as mãos dadas como pai e filho. Mas de repente ele sente um peso maior. Logo ele vira para ver o que era e logo ele vê uma menina. Ela tem cabelo loiro que amarra em um rabo de cavalo lateral como sua mãe faz. Ruby possui olhos rosa rubi, com uma estrela de 6 estrelas no olho esquerdo. Quando ele vê essa menina, ele tem uma lembrança de uma mulher, mas logo sumiu essa lembrança. Ele abaixa para ajudar a pequena. Desculpa, a pequena, diz ele ajudando a menina. Foi quando uma mulher apareceu e se abaixou. Ruby, como você está? Pergunta ela. Olha, se a criança estava bem logo atrás. Ele poderia ver um menino jovem de cabelos loiros e corpo esguio. Seus olhos são de um tom azul água marinha. Miyako, obrigado por ajudar a minha filha, diria ela se curvado. De nada, diria ele sorrindo, fazendo ela cora mais logo some vermelho do seu rosto. Obrigado de novo e tchau, mas tenho que ir, diria ela se curvado novamente. Logo com as 2 crianças ela foi embora. Com a Miyako. Ruby, você não pode ficar saído do meu lado, mocinha, diria Miyako para Ruby, mas a Ruby sentiu que não ia fazer isso, mas a Ruby estava distraída. O Aqua logo percebe e pergunta a ela o que foi. Ruby pergunta ele só surrado para ela. Logo ela responde, você não viu? Pergunta ela, olha para ele o que pergunta ele com dúvidas. Logo ela responde percebendo que ele não tinha visto aquele moço tinha uma grande aura azul em volta dele. O Aqua logo pensa que sua irmã estava alucinando, poderia ter partido a cabeça muito forte. Logo a Miyako percebe que os dois estavam conversando abaixo para ela não escuta. Os dois poderiam contar o que eu não posso saber? Pergunta ela para os dois. Não e nada, responde os dois. E depois disso a Miyako logo levar a Ruby e o Aqua para a casa deles. Quando ela chegar lá, Yosino e Ishigo já tinha chegado. Quando a Ruby e a Aqua viram a sua mãe e os dois logo eles correm para sua mãe. A Yosino vendo seus filhos vindo correndo até ela. Ela abre os seus braços, logo eles chegam até ela e ela agarra eles. Como foi o passeio de vocês com Miyako? Pergunta ela para os seus filhos. Foi muito bom, mamãe, diria Ruby para sua mãe. Eu também vi um homem bonito, diria Ruby para sua mãe. E a Yosino pergunta para Ruby como ele era. Minha pequena, pergunta ela dando um sorriso para Ruby. Ele era um homem alto e cabelo branco espetado para cima e um óculos preto e seus olhos azuis igual ao do Aqua. Falar ela para sua mãe. Escuta do como era o homem, veio uma pessoa que ela queria esquecer, mas logo ela escutaram Ishigo falando com Miyako. Miyako, como eu e Yosino saímos cedo, vamos sair só nos dois, tá tudo bem, né? A Yosino, diria ele olhar para sua esposa e logo ele vira para olhar a Yosino para ver sua resposta. Poder ir, eu vou ficar com as crianças e vocês têm que sair, vocês são marido e mulher e vocês dois têm que sair. Ela já passa a semana inteira com as crianças, então saiam juntos, falou ela para o Ishigo e Miyako e logo os dois foram embora. A Yosino, agora vocês vão tomar banho, falar ela apontado o banheiro. Logo Aqua e Ruby foram seguindo os dois. Aí foi. Quando os dois chegam no banheiro eles tiram as roupas e aí também e ela falar vamos tomar banho, fala ela sorrindo. Logo ela começa a tomar banho e quando ela começa a lavar o cabelo da Ruby no chão se poderia ver um tinta de cabelo sair do cabelo e logo o seu cabelo era branco com as pontas pretas.
Ruby tinha dúvida porque ela pintava o cabelo dela e do seu irmão, mas sua mãe tinha dito que era nada criança. Quando nos terminarmos vamos se vestir e vamos comprar tinta para pintar o cabelo de vocês, diria ela para as crianças. Voltando para o Satoru. Ele e Megumi tinham ido para o parque que ele tinha levado a Yuzino. Eles tinham passado por vários brinquedos e à noite eles tinham visto os fogos de artifícios. O Megumi estava já nos braços do Satoru dormido em seu ombro. Parece que o pequeno já dormiu. Então já vamos embora, fala ele indo embora com o Megumi dormido. O Satoru estava passado pela uma rua. Foi quando o homem passou com um buquê de flores e ele estava com um capuz. Como você pode fazer isso comigo? A Yuzino fala o homem em capuz. Quando Satoru escutou esse nome, uma mulher veio em sua mente. Desde aquele dia ela nunca tinha saído da sua cabeça. Ele tinha já ficado com várias mulheres, mas nenhuma fazia ele esquecer ela. Então ele decidiu seguir esse homem de longe. O Megumi ainda continuava dormindo no ombro, até tinha começado a babar no seu ombro. Ele seguiu o homem até um apartamento. Satoru estava lá embaixo sem o seu óculos. Foi quando o homem bateu na porta e depois de alguns segundos uma mulher abriu. Foi quando Satoru ficou surpreso. Era a Yuzino, que era a mulher que tinha abrido a porta. Foi quando ele viu ela tentar fechar a porta. Foi quando ele abriu e a faqueia ela voou. Quando Satoru usar a sua velocidade e aparece do lado do homem, faz um pequeno vazio roxo no seu dedo e manda o vazio roxo para o homem. Se ele pode, se defende. Logo ele foi até a Yuzino, mas antes ele viu o sofá e ele colocou o Megumi, que não tinha acordado. Depois que ele colocou ele no sofá, ele foi até a Yuzino, que estava no chão, mas com ela estava duas crianças, estavam chorando. Mamãe, diria as crianças. Foi quando ele chegou mais perto. A Yuzino levantou a sua cabeça. Há quanto tempo, Satoru, diria ela, dado o seu sorrindo. Mas uma coisa que o Satoru sabia, que aquele sorriso era falso. Mas uma coisa que ele tinha percebido era que essas crianças tinham cabelos brancos com as pontas pretas, e também ele olhou os olhos daquelas. Ele podia sentir um pó dos 6 olhos, mas era fraco, mas ele deixou de lado isso. Agora foi quando ele focou a energia revés em sua mão. Ele estava conseguindo curar a Yuzino. Foi quando ele escutou ela fala: cuidei de nós, filhos, diria ela antes de desmaiar. Ruby, pensando que a sua mãe morreu, ela começou a chorar mais. O Aqua estava vendo aquele homem que estava curado, a sua mãe, mais uma coisa que ele tinha escutado, mas sua irmã não, que a sua mãe tinha falado para que o homem cuida deles ainda mais. Ela tinha falado que eles eram filhos deles. Depois de alguns minutos o Satoru tinha conseguido curar a Yuzino. Agora ela só precisava dormir. Pequenos, não precisa mais chorar. Ela tá bem onde fica o quanto dela. A Aqua, que tinha visto que o homem que era o seu pai cura sua mãe, ele nota onde era e o Satoru leva ela no estilo noiva até a cama dela. E as crianças não querendo sair do lado da mãe, eles deitam do lado dela e depois de alguns minutos eles também dormem. O Satoru, vendo isso, ele foi até a sala e ele sentou no sofá que estava o Megumi, que tinha um sono de um urso. Continua. Eu ainda quero achar essa teoria. Mas olha, só uma mulher linda. Não era peituda e ela com montão. Já era assim. Você é doido, então com excesso. Como desconsiderar? Meu Deus, essa aí é brabo. Teoria. Acho que eu sei qual é essa teoria. Já assisti, Bros. Bora ver essa teoria. O cara não faz séries, as séries que ele faz sempre são assim. Nunca McFly. Essas peguetes dele que estão na capa. Não assistam. Será espetacular. Divina. Mas eu começo. Boa. Vou pegar a própria mãe para causar dor. O mesmo não poderia ser dito dos hereges. Vai fazer para ele em toda a sua vida. E aí, galera, Davi na voz. Muito obrigado pelo enorme apoio que vocês me deram. Uma ótima divina.
tem um erro. A série... Eu achei aquela série boa que todo mundo gosta. Ai, essa série que o vilão que conseguiu o harém do E aí galera, Davi na voz. Muito obrigado pelo enorme apoio que vocês me deram nos últimos vídeos. Hoje eu estou trazendo o resumão do prota que reencarnou no corpo do vilão e conquistou o harém que era do herói. Rapaziada, como já fazem 7 meses desde o dia que eu postei a última parte. E aí galera, Davi na voz. Muito obrigado pelo enorme apoio que vocês me deram nos últimos vídeos, e também por baterem o triplo da meta da parte anterior. E a pedido de vocês, E aí galera. baterem a meta daqui 2 dias. Inscreva-se no canal e compartilhem esse vídeo com seus amigos. E também comentem para dar mais engajamento. E se esse vídeo bater 3.000 likes, eu vou ter certeza que vocês querem a continuação. A história se inicia com o pai do vilão apresentando uma garotinha para o protagonista, e dizendo que a partir de hoje essa criança que se chama Alicia vai ser sua nova irmã. E vendo o olhar dele, ela ficou com medo e se escondeu. Ao mesmo tempo o velho falou que essa criança perdeu a mãe quando ainda era bem jovem. Então seu filho deveria tratar ela mais gentilmente. Assim o Roel explica que na sua vida passada, ele era um estudante universitário de 20 anos, que passava várias horas do seu dia jogando videogame. Mas um certo dia enquanto atravessava a rua, ele acabou sofrendo um acidente de trânsito. Esse foi mais um que o caminhão Sama levou para o Isekai. Depois, quando abriu os olhos, ele percebeu que tinha reencarnado no mundo do jogo que ele estava jogando antes de morrer. E ele estava no corpo do infame herdeiro de uma grande família de nobre, o Pequeno Tirano, que era um dos principais vilões do jogo. E daqui 10 anos ele vai ser morto pelas mãos da sua irmã adotiva. Mas para evitar isso, ele decidiu usar seu conhecimento sobre o jogo, para achar um jeito de contornar a sua bandeira de morte. Desse jeito Roel escreveu no seu diário os 3 principais motivos da Alicia o ter matado. O primeiro foi que o vilão frequentemente fazia bullying com ela. O segundo foi porque o paizão dela tinha morrido protegendo o pai do Pequeno Tirano. E o terceiro era que esse pirralho que ele possuía o corpo, vendeu Alicia para os nobres em troca de riqueza quando sua família caiu em ruínas. Então seu principal objetivo era evitar que a primeira e a terceira coisa aconteça. Mas com suas habilidades atuais isso era impossível. E enquanto ficava decepcionado por não ter ganhado nenhum hack igual os reencarnados dos animes, uma janela de status apareceu do nada na sua frente, e nela mostrava várias coisas que ele poderia comprar na loja de pontos de afeto, e também na loja de moedas. Tipo um elixir que aumenta sua linhagem de sangue para um nível mais alto. Mas esses itens custavam muitos pontos de afetos, e como o prota estava em uma situação desesperadora, o sistema decidiu providenciar um presente de iniciante para seu hospedeiro. E esse presente era um emblema de glória que aumenta o carisma do usuário. Isso significa que se ele usar esse carisma, vai ser mais fácil para ele ganhar pontos de afeto. Então, sem perder tempo, ele decidiu testar ela se alimentar para ganhar pontos de afetos. Assim ele moveu seu assento para perto dela, e deu comida na boca dela. Aí do nada Alicia começou a chorar, e falou que fazia tempo que ela não se alimentava tão bem. Ao mesmo tempo o prota ganhou 1000 pontos de afetos, e muito feliz com isso, ele alimentou sua irmãzinha com várias comidas diferentes. E vendo a forma fofa que eles estavam agindo, a empregada começou a chipar os dois. Depois, ao voltar por seu quarto, o vilão usou 2.500 pontos para comprar uma habilidade de invocar esqueletos carregadores de caixão. No dia seguinte ele foi, já que esses agricultores são um bando de raposas astutas. Desse jeito ele assinou o papel para seu filho ser o novo oficial temporário. Depois mostra um bando de agricultores indo entregar suas taxas daquele mês para o prota. E ao invés deles odiarem o seu jovem mestre por estar tendo que pagar impostos, os agricultores estavam agradecendo ele pela benevolência ao devolver 20% da comida. Assim o vilão explica que só levou alguns dias para recuperar os pontos que ele gastou. E o jeito que ele conseguiu isso foi usando os esqueletos para ganhar dinheiro. E também afetos ao agradar os agricultores. E ter esses esqueletos é melhor do que ter mulas ou qualquer outra coisa, já que eles têm bastante força, e ele não precisa alimentar ninguém. Mas ao passar esses dias longe de casa, ele sentiu que ia morrer sem a Alicia perto dele. E percebendo o que ele estava sentindo, a empregada falou que ele não precisa mais se preocupar, porque ela acabou de receber uma mensagem do mestre pedindo seu filho para voltar para casa, para ele receber alguns convidados especiais. Assim, ao voltar para a mansão, ele se arrumou para encontrar os hóspedes especiais. Ao mesmo tempo a Alicia apareceu, e vendo sua irmãzinha fofa, Roel ficou feliz, e deu um grande abraço nela. Assim, ao terminar de fazer... Irmãzinha fofa. Deu um grande abraço nela. Assim, ao terminar de fazer carinho nela, ele foi encontrar com os convidados especiais, e viu uma carruagem puxada pelos Pégasos congelados, que é uma besta lendária que tem uma natureza nobre.
e apenas pessoas com sangue de anjo puro podem montar neles. E só tem uma casa em todo esse reino que usa eles como cavalos de carruagem. Eles são a realeza desse país. E ao ver o nobre que saiu de dentro dela, o prota ficou surpreso, e cumprimentou a majestade Cane, e ficando feliz com seus elogios, o nobre falou para o pai do Roel que ele tinha um bom filho. Ao mesmo tempo a Alicia se apresentou. E vendo ela, a majestade Cane elogiou o Marquês Ascato por estar cuidando bem da filha de um guerreiro tão leal, e também chamou sua própria filha para se apresentar para eles. E ouvindo isso, o vilão falou que a segunda peça finalmente chegou, e essa também foi a razão dele ter tirado seu emblema de carisma. Assim a princesa Noelle cumprimentou a família do Roel, e disse que está feliz por conhecer eles. E o vilão respondeu na sua cabeça, que não está nem um pouco feliz ao encontrar com ela. E ao entrar na mansão, Roel sentou longe dela, e depois de uma pequena troca de palavras, ela perguntou o que ele pensa dela. E com uma expressão estranha, ele deu vários elogios para a beleza da Noelle. E cortando ele no meio dos seus elogios, ela mostrou uma gema, e falou que essa gema tem um poder especial para descobrir mentiras. E ouvindo isso, o pequeno tirano sentiu um calafrio percorrendo seu corpo. Desse jeito ele explica que a princesa é uma das 4 heroínas do jogo. À primeira vista, ela é a senhorita perfeita, mas sua personalidade não é tão boa assim. Por fora, ela é educada e brilhante, mas por dentro, ela é uma super sádica. No futuro ela vai se tornar a anja sanguinária. E interrompendo os pensamentos dele, a Noelle falou que ele é um grande mentiroso. E sentindo a bandeira de morte se aproximando, ele ficou irritado por não saber que uma gema dessa existia no jogo. Aí do nada a princesa apareceu na sua frente, dizendo que é bem confiante na sua aparência, e não esperava que fosse rejeitada por alguém. Então o único motivo que ela consegue pensar para uma pessoa manter distância de uma beleza como ela, é se essa pessoa conhecesse sua verdadeira natureza. E no meio dessa situação, o vilão percebeu que não tinha como inventar desculpas. Então ele revelou a verdade dizendo que conhece a verdadeira personalidade dela, mas ele não tem interesse na família dela, e nem nela. Ao ouvir isso, a princesa perguntou se ele não acha estranho o fato dela gostar de pisar nos outros, e ver as expressões deles implorando perdão. E ele respondeu que existe várias pessoas piores do que ela, especialmente entre os nobres. Então se ambas as partes concordarem com esse tipo de coisa, está tudo bem. Ao ouvir sua resposta, ela deu um sorriso, e disse que de agora em diante, ele vai servir ela ficando ao seu lado. E vendo a forma que ela estava agindo, ele percebeu que ela não estava mais se segurando na sua frente. E enquanto tentava fazer ela escolher outra pessoa ao invés dele, sua irmãzinha apareceu, e notou que eles estavam agindo bem estranho enquanto ficava longe um do outro. E com a chegada da Alicia, o prota se sentiu aliviado. Depois, quando o pai do Roel junto com sua majestade foram ver como seus filhos estavam, eles ficaram surpresos com o fato da famosa princesa reclusa estar se divertindo tanto. Assim, quando a Noelle estava indo embora, ela se despediu do prota, e falou que vai voltar para visitar ele mais tarde. E vendo a forma que ela estava agindo com seu irmão, a Alicia fez uma expressão de Andere. Assim, depois que ela foi embora, Roel percebeu que por algum motivo os pontos de afetos da Alicia em relação a ele estava caindo. E de repente sua irmãzinha perguntou se ele gosta mais da Noelle do que ela, já que comparada à princesa, ela é apenas uma inútil, que não consegue se alimentar sozinha. Mas o prota falou que mesmo que a Noelle seja bem bonita e tenha uma posição social alta, ele ainda prefere ela, já que ela é sua irmãzinha fofa. E devido a essas palavras, ele conseguiu fazer o afeto dela subir novamente. Depois, ao voltar para seu quarto, o vilão decidiu ficar mais forte e usou os pontos de afetos do sistema para poder superar suas bandeiras de mortes, já que o pequeno tirano no jogo era bem fraco. Depois o prota explica que no continente Cheia, poderes sobrenaturais são formados por 3 componentes. Primeiro é a linhagem. Ela decide a habilidade especial que uma pessoa terá, e os níveis das linhagens são ouro, prata, bronze e ferro negro. O segundo componente é o rank de origem, que representa o nível da habilidade. E o terceiro é a qualidade da origem. E mesmo ele sendo filho de uma famosa família de magos, ele tem a pior linhagem. E o único jeito que ele encontrou para ficar mais forte foi tomar as poções que o sistema vende. Mas como ele tinha uma baixa habilidade física, seu corpo não seria capaz de suportar os efeitos de poções de alto nível. Por causa disso, o sistema recomendou que ele comprasse uma poção com poucos efeitos colaterais na loja da moeda. Mas ainda assim, existia um problema. Roel não tinha grana o suficiente, mas mesmo não podendo comprar, ele decidiu dar uma olhada, e viu que os itens estavam com a metade do preço, e as informações sobre eles eram assustadoras, já que ao tomar tal coisa seus órgãos vão inflamar e seu sangue congelar. A única parte boa nisso, e que os efeitos são bem positivos, mas ainda assim, era muito caro. E lembrando que ele vai ter que comprar um presente para o aniversário da princesa Noelle,
Ele entrou em desespero, mas como ele é o protagonista dessa obra, isso não durou muito tempo, e ele teve uma grande ideia de vender os itens que ele pode comprar com os pontos do sistema para uma grande companhia comercial. Assim ele vendeu um artefato que ele comprou usando os pontos de afetos, e esse artefato era bem raro nesse mundo, e tinha o poder de diminuir os efeitos de energia amaldiçoada. Depois, ao voltar para sua casa, o vilão ficou feliz por ter conseguido ganhar 20.000 moedas de ouro de um jeito tão fácil, mas antes de ser consumido pela ganância, ele decidiu não vender muitas coisas do sistema, senão vários nobres vão querer saber da onde ele consegue esses itens. Assim, usando suas moedas de ouro, ele comprou uma poção e bebeu ela, mas diferente do que Roel esperava, ele não estava sentindo nada estranho no seu corpo, mas aí do nada, quando ele menos esperava, ele sentiu uma grande dor que parecia que seu estômago estava derretendo por dentro, e por causa de uma dor tão insuportável, ele acabou desmaiando. Ao mesmo tempo corta para outra cena, aonde mostra um homem de meia idade, perguntando para o ancião que item era esse que conseguiu fazer os efeitos da energia amaldiçoada desaparecer do seu corpo, e o velho respondeu que esse artefato era uma antiguidade de antes da Terceira Era, e quem vendeu tal item foi o filho do Marquês Ascard. Resumindo o protagonista, o velho até falou que o prota tinha a mesma idade da sua jovem senhorita, e ouvindo isso, o senhor de meia idade criou um mal-entendido na sua cabeça, e começou a pensar que o motivo daquela família ter vendido um artefato que permite que ele viva um pouco mais nesse mundo, foi porque eles lembram da promessa dos seus antepassados, mas como pai, ele acha que não seria justo com sua filha cumprir essa promessa logo na sua era. Assim a cena volta para o Roel, e mostra ele abrindo os olhos e vendo uma coleira de cachorro, e quem estava na sua frente segurando tal coleira era Noelle. Aí do nada ela tentou beijar ele, mas antes das coisas chegarem na melhor parte, o vilão acordou do seu sono estranho, e olhando para o lado, ele viu sua irmã adotiva dormindo na sua cama, e por ter recuperado a consciência, tanto a Alicia quanto a empregada ficaram felizes, até o pai dele ficou extremamente aliviado por ele estar bem, já que mesmo agora, ele consegue ver energia amaldiçoada no corpo do seu filho, e devido a isso, ele acha que alguém deve ter o envenenado. E vendo seu pai decidindo ir atrás de um culpado que nem existe, o prota parou a fantasia dele, dizendo que o motivo dele ter desmaiado foi porque ele encontrou algumas poções que poderiam fortalecer seu corpo no porão. Então ele bebeu, e ouvindo ele dizer isso como se fosse nada demais, eles ficaram chocados, já que por causa de tal coisa, ele dormiu por 3 dias, e devido à sua imprudência, seu pai o repreendeu, e disse que as coisas do porão foram passadas de gerações em gerações, então ele não pode simplesmente beber, já que a validade daquelas poções venceram. Depois, ao analisar seu corpo, o vilão se sentiu completamente diferente, e para testar o quanto sua força tinha melhorado depois de subir de nível, ele foi para o campo de treinamento, e com os simples balanços de espada, ele cortou as madeiras facilmente, e mesmo melhorando sua força um pouco, ele entrou em desespero, ao lembrar que ainda tem que comprar um presente para a princesa. Assim 2 meses se passaram, e o dia da festa do aniversário da Noelle finalmente chegou, e devido a isso, Roel viajou do seu território para a capital sagrada, e antes de entrar na mansão, a Alicia disse que não gosta de eventos como esse, mas ao ouvir seu amado irmão dizendo para ela não se preocupar, e ficar ao seu lado, ela se acalmou. Desse jeito, ao entrar na festa, o vilão viu vários nobres se socializando nesse grande evento, mas para ele isso tudo era muito chato. E enquanto pensava nisso, do nada a princesa Noelle apareceu com o rosto ao lado do dele, e vendo ele surpreso, ela disse que ele é a pessoa que ela mais queria ver. É claro, o prota sabe que ela falou tal coisa no meio de tanta pessoa de propósito. E enquanto ele se sentia mal com os olhares dos nobres, sua irmãzinha adotiva entrou no meio dessa bagunça, e foi assim que começou a guerra entre elas, com o prota sendo o troféu para a vencedora. Rapaziada, se vocês querem a continuação da jornada do prota que reencarnou como vilão e E aí galera, Davi na voz. Muito obrigado pelo enorme apoio que vocês me deram nos últimos vídeos, e também por baterem o triplo da meta da parte anterior. E a pedido de vocês, hoje eu estou trazendo o recap da parte 2 do prota que reencarnou no corpo do vilão e conquistou o harém que era do herói. O card da playlist dessa obra vai estar passando na tela. Lembrando, se vocês gostarem do vídeo e quiserem a continuação, deixa o like, inscreva-se no canal e compartilhem esse vídeo com seus amigos. E também comentem para dar mais engajamento. E se esse vídeo bater 3.000 likes, eu faço a parte 3 dessa obra. Na parte anterior, o protagonista reencarnou no corpo do vilão, e para sobreviver ele se tornou mais próximo da sua irmãzinha adotiva, e sem querer acabou ganhando o interesse da princesa. Assim, no aniversário da Noelle, a Alicia e a princesa deram início a uma guerra para ver quem ficaria com o prota, e mesmo não sabendo que elas estavam brigando por causa dele, Roel decidiu parar as duas, já que ele não queria que as coisas piorassem. Mas ao ver os pais das duas não se importando com a bagunça delas, o prota mudou seu plano, e decidiu ficar de fora da briga delas. E nisso a Noelle ficou irritada com a Alicia,
já que por causa da fala dela, a dúvida de todo mundo sobre sua relação com Roel foi esclarecida. Agora os nobres pensam que os dois são apenas amigos. Para ela era estranho o fato da Alicia ser tão ciumenta em relação ao próprio irmão, mas mesmo que a Alicia goste do Roel de um jeito diferente, ela não desistirá dele. E após deixar isso claro para ela, a Noelle foi cumprimentar os outros visitantes, e com a partida dela, o vilão ficou aliviado, e chamou sua irmã para aproveitar a festa com ele, mas diferente do que esperava. Ela recusou sua oferta, e falou que iria pegar um pouco de ar fresco. O motivo dela ter recusado a oferta do seu amado irmão foi porque seu pai disse que a missão principal do Roel no banquete era socializar, e mesmo tendo barrado a interação do seu irmão com a Noelle, ela sabe que seria melhor para sua família se eles fossem amigos, mas mesmo sabendo disso, ela não quer que a princesa tire seu irmão dela. E enquanto ficava perdida em seus pensamentos e agindo como uma sádica, ela mandou todos eles se ajoelharem perante a elegância da princesa. Assim, usando a habilidade da sua linhagem real, ela fez todos eles temerem de medo ao sentir sua aura angelical, e sentindo seu poder. O prota ficou surpreso. A Noelle só tinha 10 anos, e já estava no nível de origem 5. E vendo eles apavorados, a princesa começou a debochar. Não apenas a família Ascat, liderada pelo seu patriarca junto com o exército que ele comandava na época, se aliaram com a princesa Vitória. As chances não estavam nem um pouco ao favor dela. E durante a batalha, tanto a Vitória quanto o patriarca ficaram gravemente feridos. E para piorar, seus reforços foram bloqueados fora da cidade. No desespero, o Ascat não teve opção a não ser tornar seus arredores em um labirinto com um tesouro da sua família. E para sobreviver, ele pegou a princesa e se escondeu no labirinto. Foi apenas quando eles receberam notícia de que a Santa Eminência retornou e puniu Wade que eles puderam escapar. E o lugar aonde os Ascats vivem hoje em dia é o coração do labirinto daquela época. A mansão que eles moram foi construída pelo patriarca da família. A parte ruim dessa história era que aquele grande patriarca rejeitou o pedido de casamento da rainha Vitória. Se ele não tivesse feito isso, hoje em dia os Ascats faria parte da família real. Nos registros citava que o principal apoiador do príncipe Wade era a família Eric. Depois de ouvir toda essa informação, o prota decidiu sair um pouco para reunir mais informações, e devido à sua mudança de atitude, o marquês ficou confuso, já que agora mesmo seu filho não estava conseguindo se alimentar sozinho. E dissipando sua confusão, o prota falou que estava fingindo, e com a partida dele, a Alicia revelou para seu pai que queria seu irmão. Ao ouvir isso, o marquês ficou chocado. Ele não sabia como reagir em uma situação dessa. A única coisa que ele conseguiu falar foi que Roel não podia ser dela, já que os dois eram irmãos, mas resolvendo o mal entendido do seu pai. A Alicia falou que queria proteger seu irmão. A família Eric só feriu ele por causa comprando informações sobre a família Eric. E como ele era cliente especial, o presidente burlou algumas regras e decidiu revelar as informações confidenciais sobre essa família meio peculiar. Mas antes disso, ele falou que estava no sangue dos Sofias ter afinidade com coisas como números e estatísticas. É dessas estatísticas que eles decidem se investem ou não. Porém, eles falharam em calcular as estatísticas da família Eric. Depois da Guerra Gêmea, a família Eric foi realocada para a fronteira. Isso colocou eles entre 3 países, e devido a isso a família real pensou que eles fossem empobrecer e perecer. Porém, o que aconteceu foi que o Conde Eric começou do zero e emergiu das cinzas nas últimas décadas. Ele até ultrapassou a família Ascat e se tornou uma das mais fortes famílias entre as 5 grandes. O mais surpreendente é que uma família geralmente precisa de muito dinheiro para começar do zero. E o Conde Eric não parecia ter tanto assim, mas mesmo assim ele conseguiu chegar no topo. E sua casa Sofias não tem ideia de onde o dinheiro deles vieram. Outra coisa estranha, e que apesar de todos os líderes das últimas gerações terem despertados como transcendentes, eles manteram um perfil baixo. Tudo isso enquanto a força deles continuou a crescer. E só foi 2 décadas atrás que eles emergiram das cinzas para o mundo. E terminando de revelar essas informações, o comerciante avisou para o Roel tomar cuidado com a família Eric. Não pense porque eu queria fazer isso. Minha mãe trabalhando. E aí galera, Davi na voz. Muito obrigado pelo enorme apoio que vocês me deram nos últimos vídeos, e também por baterem o dobro da meta da parte anterior. E a pedido de vocês, hoje eu estou trazendo o recap da parte 4 do prota que reencarnou no corpo do vilão e conquistou o harém que era do herói. O card da playlist dessa obra vai estar passando na tela. Lembrando, se vocês gostarem do vídeo e quiserem a continuação, deixe
pergunta imediatamente. Ele pode pensar por enquanto, mas da próxima vez, ele tem que trazer a resposta correta. E quando o demônio terminou de dizer isso, o prota acordou assustado. Ao mesmo tempo, a janela do sistema apareceu na sua frente, e nela mostrava que a primeira interação foi completa. O progresso de despertar de linhagem dele aumentou para 80%. Ele fez uma promessa com o rei para trazer de volta a realidade. E como um bônus para passar na avaliação, o esqueleto deu uma habilidade aonde os atributos de força do Roel seriam melhorados, e ele teria imortalidade temporária, persistente por 30 segundos. Ele só poderá usar 3 vezes por dia. E o progresso do despertar só aumentaria quando ele respondesse a pergunta do esqueleto. Depois, quando a Noelle acordou, Roel perguntou se ela se sentia melhor, e ela respondeu que não. Ela nunca tinha sentido esses sentimentos de ficar doente antes. E como ele estava sendo tão carinhoso, ela ficou confusa. E respondendo sua dúvida, ele disse que não odeia ela. Ele só tem medo dela, mas ela agora parece inofensiva. E ficando feliz com sua resposta, ela falou que ele deve deixar ela para trás depois do nascer do sol. Apenas a ancestral dela seria capaz de ajudar ela com seu avanço. Então, por causa do seu estado, ele não conseguirá voltar para o presente se ele ficar cuidando dela. É claro, Roel recusou o plano dela sem pensar 2 vezes. Ele não podia deixar uma das heroínas morrer. E como ela continuava insistindo para ele abandonar, que ele encontrará sérios perigos. E o perigo mais próximo que ele consegue pensar só pode ser o assassino Peter, já que ele estava no pico do nível de origem 4, 2 níveis acima do seu. Então ele sabe que a luta não será nada fácil. Mas como o preço de usar habilidades transcendentes é alto, os hereges não duram em batalhas longas. E pelo que ele viu quando lutou contra o Peter, sua habilidade é basicamente convocar monstros nojentos. Se fosse considerada uma pagã, ela poderia ter sido curada. Naquele muito gentil, e uma excelente mãe. Ela sempre ensinou quanto ele pensava em voltar para Noelle. O príncipe Wade apareceu atrás dele, e assustado ele atacou sem pensar 2 vezes, mas seu ataque foi parado com um único dedo do príncipe. E mesmo sabendo que isso era algo possível, já que Wade está em um nível muito acima do Peter, Roel ficou surpreso com essa demonstração de poder. E interrompendo seus pensamentos, o príncipe elogiou ele por ter derrotado um cara do nível 4 de origem mesmo sendo uma criança. Mas logo em seguida ele mostrou suspeita, com o fato de um garoto da nobreza ter ativado a adaga santa. E nisso o pequeno vilão explica que o objetivo da guerra civil do Wade é se tornar o único sucessor da família real. Então seria impossível ficar do lado dele e pedir ele para ajudar a Noelle com seu avanço. Por causa disso ele tem que achar um jeito para fugir e salvar a Noelle. E enquanto tentava pensar em um plano, do nada seus olhos começaram a doer, e memórias estranhas inundaram sua mente. E essas lembranças eram flashback do Wade e sua mãe, a princesa Mary. Ela era uma mulher muito gentil, e uma excelente mãe. Ela sempre ensinou para seus filhos que não importa quem seja, todas as pessoas são iguais. Mas a felicidade do Wade não durou muito. Um certo dia aconteceu um incidente, e sua mãe teve que usar sua magia para salvar a vida de uma garota. Mas por causa do atributo de origem da sua magia, a vida da princesa Mary mudou drasticamente. Seu título mudou de princesa do reino para pagã. O motivo disso era que o atributo de origem dela não pertencia aos 3 grandes atributos. Então, para tirar sua mãe daquele buraco, o príncipe Wade se esforçou para ascender ao trono e acabar com o preconceito, mas para destruir sua esperança. Um certo dia ele recebeu a notícia que sua mãe tinha morrido devido a uma doença. Ele sabia que se ela não fosse considerada uma pagã, ela poderia ter sido curada. Naquele fatídico dia, enquanto chorava no túmulo dela, ele jurou que destruiria o reino do seu pai, e depois o reconstruiria do jeito certo. E com o fim do flashback, o olho do prota parou de doer, e ele percebeu que aquelas eram as memórias do Wade. E diferente da história que ele aprendeu nos livros, ele descobriu que o príncipe Wade era um pagão. Ele tinha desistido do seu atributo da compaixão em troca de um atributo maligno. Como raça, país, crenças, etc. Independentemente de suas identidades, independente do que eles fizeram, uma vez descobertas como diferentes da multidão, essas crenças dão origem à discriminação sistemática. Este é o verdadeiro alvo da vingança de Wade. Ele queria se livrar de tal discriminação, para criar um mundo onde todos são iguais, e estabilizar um império tão grande como o antigo Império Augustino. Mas apesar desses ideais sublimes, o Roel não queria pensar sobre qual era o caminho certo. A única coisa que ele queria no momento era sobreviver para voltar pro presente com a Noelle. Então, para poder sobreviver, ele carregou toda sua magia na lâmina da espada, e se teletransportou para trás do Duque Eric quando a contagem da sua habilidade chegou no 2, e colocando toda a sua esperança nesse golpe, ele atacou o Duque Eric. Mas nós só vamos ver o resultado da batalha na parte 5, porque foi assim que acabou o capítulo 19 do Manhua. Rapaziada, se vocês querem a continuação da jornada do prota que reencarnou... E aí galera, Davi na voz. Muito obrigado pelo enorme apoio que vocês me deram nos últimos vídeos, e também por baterem o dobro da meta da parte anterior.
E a pedido de vocês, hoje eu estou trazendo o recap da parte 5 do prota que reencarnou no corpo do vilão e conquistou o harém que era do herói. O card da playlist dessa obra vai estar passando na tela. Lembrando, se vocês gostarem do vídeo e quiserem a continuação, deixa o like, inscreva-se no canal e compartilhem esse vídeo com seus amigos. E também comentem para dar mais engajamento. E se esse vídeo bater 5.000 likes, eu faço a parte 6 dessa obra. Na parte anterior, o pequeno vilão e a princesa Noelle foram enviados por passado no meio da Guerra Gêmea. E para proteger ela, o Roel carregou toda a sua magia na lâmina da espada e se teletransportou para trás do Duque Eric quando a contagem da sua habilidade chegou no 2. E colocando toda a sua esperança nesse golpe, ele atacou seu adversário. E sem precisar de olhar para trás, o Duque Eric defendeu o ataque facilmente. E deduziu que o tempo da magia de fortalecimento do Roel tinha chegado no fim. E em seguida ele ativou seu feitiço de explosão de sangue a queima-roupa. E por pouco o pequeno vilão conseguiu se defender ativando a Jade de defesa. E devido ao impacto da explosão seus órgãos foram feridos. Percebendo a diferença dos seus poderes, Roel entendeu que não vai ter a chance de perguntar ao Duque Eric os segredos da sua longevidade. E a pessoa em questão estava admirada pelo talento do garoto. Ele acreditava que se o Roel tivesse mais tempo para crescer, ele se tornaria uma grande figura. Porém isso só seria possível se ele entrasse no exército do príncipe. Mas é claro, o prota não aceitou trocar de lado. Ele nunca abandonaria a Noelle. E percebendo isso, o Eric decidiu dar o golpe final nele. Mas antes do seu ataque encostar no garoto, uma magia de gravidade foi ativada e puxou o Roel para longe da sua espada. E mesmo sem olhar, Eric já sabia de quem era essa magia de gravidade. Naturalmente ele ficou puto com o responsável de atrapalhar sua missão, mas o bigodinho não se sentiu pressionado com sua aura. Ao invés disso ele debochou do seu inimigo. E sem mais papo furado ele se teletransportou para a base da Princesa Vitória. E o Duque só pôde ficar olhando ele desaparecendo diante dos seus olhos. Ao se encontrar com a Noelle, Roel ficou surpreso, já que era a primeira vez que ele via ela tão preocupada com sua segurança. E devido aos seus triunfaram perante o assassino, mas o rapaz foi gravemente ferido. E para salvá-lo de seus ferimentos, a jovem donzela ofereceu a ele seu beijo de cura. Mas os socorristas que o encontraram informaram a seus superiores. O encontro deles foi descoberto, e portanto eles foram presos por suas famílias, e esperam por uma árdua sentença. Naturalmente o prota ficou puto com esse livro. A história sobre aquele acontecimento estava ficando cada vez mais fora do controle. E essa era uma edição popular entre os nobres. Roel também não conseguia acreditar que ficou daquele jeito vergonhoso por meia hora. Até mesmo a Alicia viu aquilo. E ficou triste por não ser boa o suficiente para ele. Desde então ela começou a evitar ele novamente. E se esconde em seu quarto durante as refeições. Por isso ele estava preocupado que todo o seu progresso com ela será jogado no lixo. Mas acalmando seu jovem mestre, a empregada Ana falou que a Alicia deve estar cheia de inveja agora. Mas ela deve se acalmar depois de alguns dias. E discordando dela, ele disse que sua irmã é apenas uma criança, então não tem como ela ter inveja. E em seguida ele perguntou aonde estava seu pai. E a empregada Ana respondeu que o mestre foi convocado para o Palácio Real mais cedo. E não voltou desde então. E por ser convocado logo agora, o Roel notou que ele estava com problemas por causa do incidente com a Noelle. E já faz uma semana desde o dia do seu retorno. A verdadeira história não mudou nem um pouco. A Noelle e ele parecem ter visitado um tipo de peça, como uma cena de jogo. Ele tinha tirado uma avaliação perfeita, e o despertar da linhagem foi bem sucedida. E como recompensa ele ganhou uma nova habilidade, a bênção de Wade. A parte ruim era que ele devia 500.000 moedas de ouro para o sistema. No fim ele ficou mais forte e ao mesmo tempo mais pobre. O prota não estava confiante que conseguiria pagar tudo isso mesmo que vendesse todo o território da sua família. Depois de alguns minutos de raiva por causa da sua pobreza, ele deu uma olhada na sua habilidade de bênção de Wade. O uivo do relâmpago carmesim. Essa habilidade aumenta grandemente o poder ofensivo e defensivo dos seus aliados na área. Todos os afetados entraram em estado berserk. O efeito varia por indivíduo. Habilidades de suporte de grupo são bem raras, mesmo no continente, e foi precisamente o que permitiu Wade oprimir as forças da Vitória. E desde que ele retornou, o rei Grandar não falou com ele novamente, e enquanto comprava mais algumas poções com efeitos estranhos. A cena mudou e mostrou o Marquês se desculpando com a majestade por colocar a princesa em perigo. E o rei disse que isso não era culpa dele. Agora eles têm que preparar uma estratégia para lidar com aqueles caras que colocaram as vidas dos seus filhos em perigo. Mas antes disso eles precisam falar do relacionamento dos seus filhos. Ele acredita que a Noelle deve se tornar a protetora do Roel. Ao ouvir isso, o Marquês ficou surpreso, já que existe vários rumores em relação à recente situação que Roel e a princesa foram vistos. Então se ela se tornar a protetora dele neste momento, as pessoas fofocariam ainda mais.
mas dispensando sua preocupação. O rei disse que perante tais rumores eles devem mostrar que não tem nada a esconder. É claro, o Marquês entendeu seus pensamentos, mas ele sentia que tinha algo estranho. Mas ignorando suas dúvidas, o rei explicou que as famílias deles têm um contrato. No começo do 3º século, seus ancestrais assinaram um pacto. Desde que o indivíduo possua a linhagem da família Asgard, os descendentes dos anjos devem protegê-los até que virem adultos. Agora que Roel despertou a habilidade da linhagem da sua família, o contrato está em efeito. E como a família real sempre cumpre com suas palavras, ele não pretende cancelar o pacto de seus ancestrais. Por isso ele resolverá o problema das crianças dentro de meio mês. E com o fim da conversa, o Marquês ainda sentia algo faltando. Após sua partida, o rei revelou que sabe sobre o despertar da linhagem do Reol e também do deus ancião Grandar. Sua filha contou... Grandar. Transforma. É que eu tirei a mensagem do Instagram. Eita, que mal. Eu posso ligar pra mãe. Mudar, orar, mudar, orar. Mudar, 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 orar. Mudar, mudar, orar, orar. Mudar, mudar, mudar. Vai orar. Vamos mudar, mudar, mudar. Mãe, ela não existe nenhum. É daqui de trás. Pode ser, Angeli. Ah, nessa não. É do outro. Graça, né? Mãe, eu quero saber agora.
Juro pra vocês que meu jogo lagou. Eu perdi que meu jogo lagou. Vamos pra próxima partida, vai. Vamos, gente, vai pra isso. Não desgode, não de novo. Bora olhar que essas chaves aqui tem a... Bora olhar que essas chaves aqui tem a chave lá de... Essas chaves cadeadas. Vamos ver que essa aqui, ó. Encaixa, mas não gira. Cadê? Essa aqui